Eu quero saudar a amada igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu quero neste momento agradecer ao meu Deus por esta oportunidade que Ele nos concede. Também ao nosso pastor Ailton, a irmã Judite, as nossas irmãs dirigentes aqui do trabalho e toda a equipe aqui da Rede Brasil. Quero agradecer também e mandar a paz, irmãos, para os meus filhos, genros e nora. Por sinal, uma de minhas noras, diga, a minha nora, só tem uma. Minha nora agora em abril também vai dar à luz. Peço até que a igreja ore para que Deus dê um parto abençoado. Peço também, mando também a paz do Senhor ao meu amado esposo, o pastor Joel Souza. A minha irmã Cris, que eu só tenho uma irmã, está lá no Rio de Janeiro, orando por mim e está assistindo. E eu digo a você, minha irmã, que Deus abençoe você e toda a sua família. Eu mando a paz do Senhor aos meus cunhados, às minhas cunhadas, primos, aos nossos amigos do Rio de Janeiro e daqui da área 4, área 70, área 20 e a todos os nossos irmãos da área 24, as nossas irmãs ali do círculo de oração, a qual trabalha juntamente comigo, nossos amigos ali da área 24. Deus abençoe e continue orando por nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Está no meu coração, irmãos. Fomos para um aniversário de círculo de oração e lá teve um tema maravilhoso. E eu senti no meu coração de ler este versículo da palavra de Deus, que se encontra em Pedro, no capítulo 5 e o verso 7. É um versículo muito conhecido, mas é muito maravilhoso. 1 de Pedro, capítulo 5 e o verso 7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém, irmãos? Podeis sentar em nome de Jesus. Irmãos, quando fala em ansiedade, eu fui pesquisar o que é ansiedade. Porque muitos têm ansiedade, mas é aquela ansiedade controlada, uma ansiedade normal, uma ansiedade natural. Mas eu fui pesquisar, porque existem os transtornos. Então, fui pesquisar o que é ansiedade. E diz, ansiedade é preocupação excessiva e persistente. Quais são os sintomas? Medo, pânico, tensão, insegurança e alterações físicas. O que causa a ansiedade? Estresse, incerteza, traumas e doenças físicas. As consequências da ansiedade: sofrimento físico, emocional, incapacidade funcional. Que coisa terrível, irmãos. É por isso que a palavra de Deus diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E este versículo da palavra de Deus, irmãos, quando a gente lê, a gente vê o cuidado de Deus para conosco. E quando a gente lê este versículo, a gente entende que o nosso Deus, Ele conhece as nossas dores, as nossas preocupações, e a Bíblia diz, lança sobre Ele. Então Ele quer levar as tuas causas, os teus traumas, aleluia. Irmãos, que coisa maravilhosa é servir a este Deus. Glória a Jesus. E ainda, irmãos, no Salmo 55 e o verso 22, vamos ler. Salmo 55 e o verso 22 diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Que coisa gloriosa. Lança o teu cuidado. Deixa Deus dirigir a tua vida. Não adianta você ficar nessa situação que tu se encontra. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. E muitas vezes a gente olha para os problemas e queremos resolver. E quando a gente toma este caminho, muitas vezes a gente se machuca. E a Bíblia diz, lança sobre o Senhor toda a tua ansiedade.
Aleluia. E eu vou dizer, irmãos, muitas vezes, para a gente lançar a nossa ansiedade aos pés do Senhor, como é que se faz isso? Através da oração. Quando a gente se aproxima de Deus, Deus se aproxima de nós. Em Tiago, no capítulo 4, e o verso 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aleluia. E a gente vê muitos exemplos assim na palavra de Deus. E um dos exemplos que eu quero contar nesta tarde é sobre o rei Ezequias. Veja que situação aquele rei passou, a qual se encontra a história do rei Ezequias, o qual aquele problema que ele foi ferido, que ele estava com uma doença mortal, se encontra em 2 Reis, no capítulo 20. E ali, quando Ezequias ficou enfermo, ficou doente, em cima de uma cama, Deus mandou o profeta Isaías falar com ele: põe a tua casa em ordem, porque tu não descerás mais desse leito. O que significa? Tu irás morrer, tu não vais mais viver. Põe a tua casa em ordem. Irmão, isso é uma sentença terrível, ainda mais vindo da parte de Deus. Eu imagino como foi que o rei Ezequias se sentiu. Porque se ele é o Deus dono da vida, tinha dado essa sentença. E agora, para quem recorrer? Mas a oração, ela tem poder. Você que é uma pessoa que busca o Senhor, saiba que você tem uma grande arma. E que arma importante! Aleluia! Na mesma hora, eu creio que ele se calou. Eu creio que a angústia bateu no coração daquele rei. E ele encostou e virou o rosto para a parede. E ali clamou ao Senhor. Naquele momento ele rasgou o seu coração. Naquele momento ele olhou para um lado e para o outro e disse: Senhor, não tem outro Deus além de ti. Nem assim, irmãos, a quem ele iria recorrer, a não ser o Deus dono da vida. Ele teve uma sentença de morte? Teve. Mas o nosso Deus, ele muda o quadro. Quando ele quer, ele muda. É de um jeito, irmãos, que às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Às vezes o Senhor nos coloca em situações tão difíceis. E a gente fica pensando: Senhor, o que vai acontecer comigo neste momento? Clama ao Deus do céu, lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E ali ele clamou ao Deus do céu, ao Deus dono da vida. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Não foi pouco não, foi muito. E o Senhor deu vitória ao rei Ezequias. A palavra de Deus diz que Isaías ainda estava atravessando o pátio do palácio. Estava indo embora. E o Senhor falou com Isaías: volta e diz ao meu servo que ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas e te acrescentarei 15 anos. Aleluia! O mesmo profeta que trouxe sentença de morte foi o mesmo que trouxe uma vitória para aquele rei, uma palavra de vida, uma palavra de esperança. E o que é que tu estás precisando nesta tarde? Quem sabe Deus está falando ao teu coração. O que é que tu estás precisando? O segredo é orar. É lançar sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O cuidado de Deus é tão tremendo, porque ele cuida, irmãos, do nosso estado físico, do nosso estado psicológico e do nosso estado espiritual. Então creia no Deus que você serve. E se você não serve a este Deus,
chegou o tempo de você pensar o que estás fazendo, qual é o caminho que tu estás tomando. E o Senhor manda te dizer: pare um pouco, escuta minha voz, veja o que tu estás passando. E o Senhor manda te dizer: lança sobre mim a tua ansiedade. Às vezes a ansiedade é por problemas financeiros, problemas de enfermidade, às vezes um diagnóstico tão ruim que o médico deu, mas nós que temos um Deus vivo, a gente não olha para diagnóstico de médico, a gente diz: a última palavra é de Deus. O meu Deus, Ele é o meu médico. Quem foi que falou isso? Foi Jesus? Não foi? Então vou confiar nele. É assim, né, irmãos? Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Aleluia, glória a Deus. E quando a gente se chega ao Senhor, o Senhor chega-se a nós. Não é assim, irmãos? Mas quanto mais você se afasta de Deus, mais em problemas você entra. Problemas espirituais, problemas terríveis, que muitas vezes você não se dá conta. E às vezes, irmão, Jesus ama tanto aquela alma, que ele, irmão, provoca situações na vida da pessoa, para que a pessoa olhe para Jesus, para que a pessoa pare e diga: Senhor, eis-me aqui, dá-me vitória, meu Deus, quanto a este problema. E eu quero te dizer, muitas vezes Deus atinge um filho por amor a ti. Muitas vezes Deus atinge aquilo que tu mais ama por amor à tua alma. Hoje é tarde de decisão. Neste momento eu te peço, clama ao Senhor, lança sobre Ele a tua ansiedade, porque Deus vai cuidar de ti poderosamente. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, temos outros exemplo maravilhoso, que se encontra em Marcos, no capítulo 5, o verso 25, fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Esta mulher, a Bíblia diz que ela estava há 12 anos ali, irmão, naquela situação terrível. Já tinha gastado tudo que tinha com médicos, com medicina, e nada acontecia de bom. Era o contrário. A Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E quando ela bem não espera, ela vem Jesus no meio da multidão. Aleluia! Irmão, eu imagino, irmãos, na minha mente assim tão falha, que quando Jesus estava no meio daquela multidão, era um barulho de glória a Deus, de aleluia, era um povo alegre, feliz, porque aonde Jesus está, até a tristeza, ela salta de alegria. E aquela mulher, quando viu Jesus passando, ela falou dentro dela e no coração: ah, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada deste mal. Irmãos, ela teve um propósito: tocar em Jesus. Irmãos, imaginem o que aquela mulher estava passando. E a Bíblia diz que no costume judaico, a mulher que estava nessa situação, era ela desprezada. Por quê, irmãos? Porque não podia ser tocada e nem podia tocar em ninguém. Era uma mulher desprezada. Então aquela mulher venceu a multidão. Ela pôs um propósito no coração: vou tocar na orla dos vestidos de Jesus. Creio que o pensamento dela era tocar em Jesus. Não importava onde fosse, né? Ou na manga da roupa, não importa. Ela queria tocar em Jesus. Eu só sei, irmãos, que ela rompeu aquela multidão. E ali ela foi andando. Irmãos, e para você imaginar, aquela mulher tocou na orla. Sabe o que significa orla? É a bainha do manto dele. A bainha, irmão, quase encostando no chão. O que significa isso? Que essa mulher estava quase rastejando. Isso foi o quê?
ela venceu a multidão. Quem sabe cotoveladas, né? Quem sabe xingamentos. Vai para lá, mulher. Não é assim? Quer o quê? O que tu quer fazer? Sai para lá, tu és uma pessoa imunda. Mas ela venceu toda a multidão. Ela tinha um propósito. Aleluia. Ela queria lançar sobre Jesus a sua ansiedade, as suas dores, aleluia. E ali ela tocou na orla dos vestidos de Jesus. E naquele momento ela ficou curada. E Jesus parou e ficou olhando para os lados e dizia: alguém me tocou, aleluia. Alguém me tocou. E ali um dos discípulos disse: Senhor, mestre, a multidão te aperta. E tu diz: alguém me tocou. Ao Senhor falou: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Era um toque de fé. Nesta tarde, toca em Jesus. Aleluia. Onde está neste momento a tua vida? Como está? Que situações tu te encontra? Eu te digo nesta tarde, toca em Jesus e lança sobre Ele a tua ansiedade, pois o Senhor tem cuidado de ti, tem cuidado da tua casa, tem cuidado da tua família. Aleluia, glória a Jesus. Muitas vezes nos encontramos, meus irmãos, às vezes aflito, muitas vezes angustiado, porque enquanto estivermos neste mundo, nós seremos afligidos. Enquanto estivermos neste mundo, sofreremos grandes tribulações, mas a palavra de Deus diz que nós somos vencedores, muito mais do que vencedores. Então, creia no Deus que tu serve, confia nele inteiramente. Não adianta levar esta carga sobre os teus ombros, mas lança sobre os pés de Jesus e diga: Senhor, aqui estão as minhas dores, Senhor, aqui está, Senhor, as minhas inquietações, tem misericórdia de mim. Muitas vezes, irmãos, nós não vemos o que é que Deus que quer fazer nas nossas vidas. Às vezes, irmãos, a gente quer ensinar Deus a trabalhar, mas deixa Deus trabalhar da maneira que Ele quer e dá uma inquietação. Mas o Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então aquieta o teu coração, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, deixa Ele dominar a tua vida, dirigir os teus passos, aleluia. Glória a Deus. E eu vou te dizer, se tu deixar Deus dirigir a tua vida, tu vai ver o que Deus vai fazer na tua família, no meio dos teus. E muitas vezes, irmão, até nossos vizinhos são abençoados por causa de nosso Deus, por causa da nossa fidelidade a Ele, porque Ele é fiel. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que mesmo que formos infiéis, Ele permanece fiel. Então creia no Deus que tu serve, porque Ele é fiel. Ele vai permanecer fiel. Não importa a ocasião, não importa que você esteja preocupado com o teu futuro, o nosso Deus, Ele já está planejando como será o teu futuro. E o teu futuro será grandioso. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Porque é isso que Ele quer de ti. Descansa no Senhor e lança sobre o nosso Deus a tua inquietação, a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Que Deus vos abençoe grandemente e que o Senhor possa falar melhor em cada coração.